ler juntos essa frase, porque o tema da ministração é: em que confias? Eu coloquei uma frase ali: edifica-se a vida em cima de alicerce que se julga ser confiável. Vocês já leram isso? Então vamos fechar os nossos olhos. Pai bendito, por favor, precisamos, queremos e desejamos a tua unção. Mas não só para estudar e aprender, mas também a unção de revelação, para aplicar a nossa vida, Pai. Por favor, Pai, ajuda-nos a aplicar o ensino do Senhor ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Portanto, queridos, nós temos diante de nós esse tema que eu acho que vai passar. Para lá, para cá. Onde é, Samuel? Que direção aqui? É que tem um negócio aqui que tem uma... Aí, pronto, obrigado. Passou. Jeremias 17, versos 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 6 versículos. Vamos ler juntos, pode ser? As irmãs podem ler o verso de número 5, Jeremias 17, 5, 1, 2, 3, já? Se afasta do Senhor. Verso 6, os homens podem ler? Um arbusto no deserto não verá, mais alto, habitará nos lugares áridos do deserto, onde não vive ninguém. As irmãs, vamos ler o 7? Epa, o 7 passou e voltou. O 7, aí, vamos lá, as irmãs? Isso, cuja confiança nele está. O 8, os irmãos leiam o 8, os homens. O 8. Junta as águas, estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Isso é a árvore. O verso de número 9, as irmãs leem. Quem é capaz de compreendê-lo? E o 10, vamos todos ler juntos. Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Meus irmãos, é muito comum as pessoas citarem esses versículos, que estão mencionados aqui. É um tema muito importante. O tema diria assim: maldito o homem que confia no homem. Todo mundo já viu essa frase, alguém dizer: maldito o homem que confia no homem. Ou então a frase: enganoso é o coração. O coração é enganoso. São frases conhecidas, mas mal compreendidas no seu contexto, e que tem muitíssimo a ver com o que nós precisamos mencionar. A gente tem falado um pouco sobre... Não sei porque que não está funcionando aqui. Se alguém puder me ajudar. Aqui. Esse aí. A verdade é que a gente tem falado muito sobre a mente, sobre a importância de pensar certo. Algumas pessoas falaram para mim que aquele ensino sobre... Aliás, várias pessoas, sobre os pensamentos intrusivos, trouxe uma vigilância muito grande para perceber quando alguma coisa está entrando que não tem origem santa. E assim a gente pode imaginar sobre esses pensamentos. E eu vou começar em cima de o que confias, essa frase de Thomas Hobbes. Eu estava pesquisando várias frases, vários conceitos que o ser humano traz sobre a humanidade, sobre o ser humano, sobre as relações, sobre as pessoas. Frases que representam algumas dos pensamentos. Por exemplo, essa frase aí do Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. Essa frase vem de um texto que eu comecei a pesquisar sobre um dos escritores que trata disso, mas não é só ele, não é só Thomas Hobbes. Um deles que comenta, Erich Fromm, trata do seguinte conceito. Ele diz que a humanidade é dividida em lobos e cordeiros. Dizendo ele, não quer dizer que está certo. Lobo significa aqueles que comandam, e cordeiros, os que querem ser comandados. Lobos, aqueles que estão à frente de um processo, e cordeiros, aqueles que estão sempre buscando alguém que os lidere para alguma coisa. A humanidade é dividida nesses dois tipos de pessoas. Bom, é um conceito, porque depois ele continua estudando e ele fala que a humanidade já é dividida de duas outras maneiras. Uma vez alguém pregando disse assim: a humanidade é dividida em pessoas que têm sede
e os que não têm sede. Jesus pôs-se em pé, João 7,37, no último dia da festa, e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então a humanidade é dividida nos que têm sede e dos que não têm sede. Então essa coisa meio bipolar, ela simplifica a compreensão da vida, mas ela também traz vários problemas. E esse caso do homem, o lobo do homem, é uma das formas que sintetiza um pouco aquilo que acontece nas relações humanas. Pessoas têm ideias as mais variadas sobre o ser humano, sobre as pessoas. Entra na igreja cheio de reservas. Nós, na igreja, por exemplo, uma pessoa vai se batizar, ela não pergunta assim, que isso já aconteceu aqui, mas ela não pergunta assim: ah, fulano de tal, eu conheço fulano de tal. Eu jogava bola com ele e eu não quero me batizar não, porque com ele eu não vou congregar. Isso é meio raro, mas tem uma pessoa que frequentou a nossa comunidade, e ela, um dia que ela apareceu na comunidade, ela apareceu lá, ela era uma pessoa próxima a mim, e quando ela apareceu lá, ela me procurou e disse: eu não vou mais, porque fulano de tal está lá. Aí eu falo: não vai mesmo não, que eu não quero mais você lá. Aí ela fez: não, mas eu não quero mais você lá. Ele estava lá antes de você chegar, o lugar é dele. Aí ela, não, mas você sabe o que eu sei. Lá é lugar de acolher pessoas que sabem compreender e aceitar umas às outras. Se você não aceitar, ela lá no seu lugar. E ela foi embora. Ela foi embora. Só que algumas pessoas daqui sabem quem é essa pessoa. E já encontraram depois essa pessoa. E ela se penitenciou para as duas pessoas que as conhecem. Porque aquele julgamento bizarro sobre as pessoas que estão aqui está acontecendo nos corações de muita gente que frequenta e vê muita gente. Quando vê alguém, ele se previne porque ele vem com ideias de que o homem é lobo do homem. Ou seja, existe uma guerra relacional ao qual eu estou prevenido. Seja um pastor que fala de um jeito, seja uma pessoa que fala de outro jeito. É muito comum, por exemplo, a pessoas como pegarem, por exemplo, um exemplo, tá? Ângela é tão doce. Fernanda é doce. Fernanda é amor puro. É muito comum as pessoas de confundirem temperamento com espiritualidade. Então, as pessoas que são bem assim, meigas, que sorriem, meus irmãos, é uma benção essa macro. As pessoas que Niles fala tão gostoso que eu vou dormir. Então, confundindo isso com espiritualidade. Isso é comum no meio social, que a gente faça interpretações que não tem absolutamente consistência com a palavra de Deus, coisa nenhuma. Pode passar a próxima projeção. O texto que diz na Bíblia: maldito o homem que confia no homem, ele é interpretado por boa parte das pessoas que vêm à igreja e retraduzido como: não confie em ninguém. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Você confia em Cláudio? Não, porque a Bíblia manda para não confiar em ninguém. Não confie em ninguém. Irmãos, o homem é tudo igual. Por que eu vou confiar? Eu não abro minha vida mais para ninguém. O sujeito acha que aqui, a pessoa acha que aqui, isso aqui é uma sociedade qualquer, uma escola, um trabalho, a Pirelli, a Nestlé, ou sei lá o que empresa que é, a Casa, isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é uma sociedade comum. Nós não estamos falando aqui de pessoas que estão como lobo do próprio homem. Aqui a relação é outra relação. Aqui são outras questões. Mas a pessoa vem com suas desconfianças e adentra a igreja, começa a aprender volta de Jesus, batismo, ceia, louvor, e esquece de arrancar esse lixo e jogar fora. Você precisa ter um processo de desconstrução das suas ideias de construção social. Mas o pior é que usa os versículos: maldito o homem que confia no homem, então você não confia em ninguém. Existem processos muito simples na igreja, mas eu vou dizer pelo menos 3 processos que devem acontecer na igreja, Vou dar o primeiro processo que vai acontecer na igreja. Qualquer pessoa que chega. É o processo, presta atenção, é o processo de você se tornar igual. Vai acontecer. Aqui não tem médico, aqui não tem gari, aqui não tem empresário, aqui não tem atendente, aqui não tem professor e aluno, aqui todos são filhos de Deus, discípulos de Jesus.
Esse processo de igualar todo mundo não é marxismo. É família de Deus. Aqui você tem um pai e um governo, e o restante somos todos ovelhas do seu pastoreio. É por isso que eu gosto do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Pois todos nós somos ovelhas do seu pastoreio. Está lá no Salmo 100, que foi lido hoje. Então, esse é um processo que tem que acontecer. Então, isso é um processo de igualitarização social, mas não é social, é espiritual. Então, todo mundo se torna igual. O tratamento, isso é um processo que acontece. Outro processo que acontece aqui, um processo de distância. Presta atenção, distância. A Bíblia diz para todo mundo se saudar com ósculo santo. Se você não gosta de beijar, saiba que tem na Bíblia, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo santo? Proximidade. Então, quando você, no seu espaço social de trabalho, você não abraça todo mundo, você não se aproxima de todo mundo. Há uma distância social. Não sei se você sabe, mas na Índia, o sujeito não pode cumprimentar com a mão esquerda. Ontem eu estava assistindo aquele... como é, filha, o nome daquele programa? Wilderness Cooking. Wilderness Cooking. O camarada do Azerbaijão cozinhando. E eu reparando que ele só cortava com a mão direita. Todos os exercícios, ele bota o negócio aqui, fica com a mão no bolso e com uma faca, tá cortando tudo com a mão direita. Eu fiquei pensando, Fernanda, você reparou que ele... Aí eu lembrei a cultura. Não pode usar a mão esquerda para saudação nenhuma. Existem distância, regras sociais para tudo. E jamais você pode chegar para um sueco ou um americano e dar um abraço e beijar. Isso não existe. Na cultura ali não pode. A distância social faz parte daquele código cultural. Por isso tem literatura bastante farta sobre código cultural. Só que na Bíblia não. Quando você chega aqui, você é irmão, mas você não tem essa facilidade de aproximação social e você é chamado para acolher o seu irmão e saudar com o ósculo santo, por exemplo. Aí tem gente que fica, está querendo namorar comigo, será? É porque a Bíblia mudou as distâncias sociais. As distâncias, elas acabam porque a Bíblia está acabando com essas distâncias. Você é membro daquele irmão. Então, observe a quantidade, mas o sujeito vem aqui, maldito homem que confia. Não confie, Cláudio. Não confie, Cláudio. Eu não dou de marcação contigo, não. Vou mudar até a pessoa aqui. Não confie em Mateus. Né? Não, isso não existe, irmão. Isso não existe. Pode passar. Vamos ver o texto. Maldito quem confia em alguém? Será que você não pode confiar em Lucas? Não posso confiar em Mateus Oliveira. Ele veio de outra igreja, eu não confio naquele cara. Aquele cara é G12. Que isso, velho? A gente começa a inventar códigos sociais fora da Bíblia. Vamos ver o que o texto diz. Pode passar. Ó. Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem. Vocês vão ler o amarelo, tá? Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas... Então vamos ler a Bíblia direito. Não é maldito o homem que confia no homem. Porque senão, se o sujeito vai ler de forma burra, então, maldito o homem que confia no homem, mas pode confiar na mulher. Pô, pelo amor de Deus, não é assim que se lê Bíblia. Né? O próximo versículo, olha o que diz. O verso 7, mas bendito é o homem cuja confiança nele está. Então pode passar. A questão central de ser maldito ou ser abençoado é... Então vamos voltar, vamos ler todo mundo junto essa frase aí. A questão central de ser maldito ou ser abençoado é em quem confiamos. Então não se trata de você dizer, eu não confio no meu líder. Se você não confia no seu líder, eu não confio nele. Se você não confia, você não entendeu o reino. Nós estamos aqui com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Nós estamos aqui na mesma direção. Nós estamos aqui buscando o Cristo que nos cura. Nós estamos todos sendo curados. Os processos seus são diferentes dos meus, mas são processos. O seu processo de quebrantamento e o meu processo de quebrantamento vai acontecer. Semana eu estava lá no Colégio Ágape e Cláudio estava falando, rapaz, o serviço é essencial para cada um de nós crescer. Aí você põe uma pessoa no serviço, essa semana eu conversava com alguém, e disse assim, você vai trabalhar, não vai? Então já sabe que vai ter conflito. Por que vai ter conflito? Porque faz parte do processo de crescimento. Você vai ver alguém resistir a você, por acaso, né? Eu sou hipotético, mas acontece. O que você faz? Trata com brandura,
repreende com mansidão. Tem que fazer. Essa semana agora, uma pessoa, queria elogiar essa pessoa, só que eu não vou citar nomes, tá? Vou ser bem recatado. Tinha uma pessoa na rua, procedendo inadvertidamente, inadequadamente em pecado. Tinha uma pessoa lá em pecado. E um dos discípulos, ouvindo a minha orientação daqui e fazendo o que eu disse para fazer aqui, tem que fazer, irmão. São coisas que você tem que entender e depois que entender, fazer. Ele viu aquela pessoa naquela posição, estava inadequado, para falar pouco. O que ele fez? Ele se identificou, ele se aproximou daquela pessoa. Tudo bem? Rapaz, ó a tua vida. E foi embora. Por que fez isso? Porque eu já falei para você. Não adianta você chegar para mim, eu vi fulano se beijando com isso aqui. Não adianta falar isso. Não serve para nada. Eu não sou detetive, não tem nenhum pastor aqui detetive, e jamais a igreja será detetive. O que importa é que aquela pessoa sabe que foi advertido e que agora eu posso chegar a ela e falar. Foi que houve, jovem. Eu posso agora falar. E eu posso não falar também e esperar que ela tenha o seu próprio processo de arrependimento. Mas quem foi que acertou nessa história? Foi o irmão que se aproximou. O irmão que se aproximou fez um papel certíssimo, corretíssimo. E ele que está ouvindo agora está sendo honrado. Você entende os processos? Então aquela pessoa está num processo, a outra pessoa que se aproximou também está num processo de obedecer e ver eu honrá-lo aqui agora em público. Claro que eu não posso citar nomes. Então, por conta disso, se isso tudo é verdade, então o segredo está em quê? Maldição ou bênção não está nenhum nem outro, está na confiança no Senhor. Vamos ler vários versículos agora, são 8 versículos, são 10 versículos na verdade. Eu vou começar a ler a parte preta e os irmãos vão ler a parte amarela. Salmo 28, 7, o Senhor é a minha força, é o meu escudo, e dele recebo ajuda. Salmo 32, 10, muitas são as dores dos ímpios, mas... Olha, confia, de novo, né? Pode passar. Ó Senhor dos exércitos. Provérbios 16, 20, quem examina cada questão com cuidado, prospera. E tudo confiança no Senhor. Agora, Provérbios 28, 25 diz, o ganancioso provoca brigas, mas... Provérbios 29, 25 diz, quem teme ao homem cai em armadilhas, mas... está seguro. Agora veja esse versículo que é bem conhecido. Por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Mas existe também o versículo negativo, aquele que fala sobre a não confiança. Por exemplo, Sofonias 3,2 diz, não ouve a ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Ou seja, o chamado para confiar em Deus é um dos chamados mais presentes na Bíblia. Confiar em Deus e não ficar julgando se alguém é digno ou não de confiança, isso não existe. Pode passar aí à frente, eu coloquei, se os versos 5 a 8 falam da confiança em Deus, o verso 9 e 10 revelam onde muitos depositam confiança. Em quê? Em seu próprio coração. Vamos ver se isso é verdade? Agora o verso 17 e 9 vai dizer. Observe bem. O verso 5 diz, maldito o homem que confia na humanidade, que confia na capacidade, que confia na sua própria força. Aí o verso 7 diz, bendito aquele que confia no Senhor. E o verso 9, vamos ler? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Pode passar direto para outra projeção, para outra. Aí você tem, eu vou parar aqui, me deter, para fazer uma pergunta e você refletir um pouco. Por que pessoas vivem confiando e se decepcionando? Eu confiei tanto em Ângela, não confio mais. Por que você, hoje o Senhor me disse para te usar, viu? Mas Murilo está na frente, vou usar Murilo agora. Por que confiou em Murilo? Confiou em confiar em Murilo, agora se decepcionou. Aí, não fala mais nada com Murilo. Essa decepção que a pessoa tem. Por quê? Você vai entender hoje por quê. Aí, então, a pessoa fala, igreja é tudo igual. Eu sou crente em casa. Começa a inventar novas teorias a partir da sua ferida. E você conhece gente assim, que tem suas próprias teorias sobre ser humano, suas próprias teorias sobre liderança. De onde ele tirou essas teorias? Não, ele inventou.
Ele trouxe de Thomas Hobbes. Ele trouxe de Nietzsche. Você já viu uma frase de Nietzsche? O que não me mata, me faz mais forte. Já viu? O que não me mata, me faz mais forte. Você, aleluia, aleluia, não é Nietzsche. Calma lá. Não tem nada de Bíblia. Isso não tem nada de Deus. Então, assim, o sujeito vai absorvendo um monte de conceitos que não faz sentido. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é isso? Para cada um de nós, Deus está trabalhando um processo de transformação. Está lá escrito em 2 Coríntios 3,18, mas nós, como espelho, refletindo como espelho, somos transformados de glória em glória. Então, por que as pessoas vivem tanto assim, se decepcionando com pessoas? A resposta está em vermelho. As irmãs poderiam ler? Pode passar? A resposta em vermelho, as irmãs podem ler? 1, 2, 3. Preste atenção. Olha a construção de Jeremias. Jeremias diz, maldito o homem que confia na capacidade, na unidade, na sua força. Bendito o que confia no Senhor. Enganoso é o coração mais que todas as forças. Quem o conhecerá? Por quê? Ele construiu confiança e botou o coração no meio. Porque no verso seguinte ele vai dizer, porque o Senhor, eu sondo os corações e conheço as intenções. Irmãos, o texto parece que dá uma volta, e dá uma volta mesmo. Pode passar o versículo aí? A Bíblia vai mostrar N exemplos de pessoas que foram enganados pelo coração. Eu vou citar alguns. Você bate o olho aqui e fala, Marina não está bem. Marina não está bem. Olha para ela ali. Como ela está com o rosto triste. Né? Irmãos, o que eu tenho visto de gente confundindo sentimento com discernimento, só porque tem mento, acha que é de Deus. Sentimento com discernimento. Irmãos, eu fico impressionado com a capacidade que as pessoas têm de acreditar em seu próprio coração mau. Meu Deus! Satanás operando na igreja pelos sentimentos. Os irmãos estão percebendo como essa igreja é fria? Irmão, com o vento entrando aqui, só se for assim, né? Porque tem gente que diz, eu sinto falta do fogo. O que esse irmão está falando? Sentimento, não tem discernimento nenhum. Irmãos, eu estava aqui domingo passado na consagração, aqui em cima. Primeiro que muita gente falou, que culto foi aquele? Que domingo foi aquele? Mas quem estava aqui em cima, irmão, você não sabe disso. Eu estava olhando assim, eu pedi desculpa, eu agradeci a igreja, pedi desculpa umas 5 vezes. Eu estava assim, essa igreja não vai levantar não, 8h40, 8h50, 9h15, essa igreja não vai levantar e ir embora não, Ninguém arredou o pé, um monte de cadeira lá e ninguém levantava. Como foi que esse povo ficou? Um magnetismo da unção de Deus. Aí entra um camarada e fala, está faltando fogo. Tocar fogo em você já, porque desse jeito. Camarada não sabe a diferença de Espírito Santo para sentimento. Você entende o que eu estou falando? A gente está aqui para andar no Espírito, não na baderna. Alguns exemplos de engano. Primeiro, Moisés. Êxodo 18, Moisés está conversando, você está olhando na tela, pode ler lá, não vou ler. Moisés está com o povo de Israel, atendendo o povo de Israel, e aí ele fala, Jetro pergunta a ele, o que é isso aí? Essa galera aí de fila, essa fila enorme de INSS. Aí ele falou, não existe INSS ainda não, daqui a 2000 anos que vai existir, desculpa aí. Mas essa fila está muito grande. Aí ele fala assim, é o povo que vem me ver aqui, tarará. Lá no final está escrito, respondeu o sogro de Moisés. Leia para mim o que o sogro de Moisés falou. Moisés não é ungido? Moisés não abre o mar vermelho? E como é que não consegue ver uma fila grande? Moisés não é a última Coca-Cola do deserto? E como é que não consegue ver que está errando uma lição elementar de liderança? Porque na ideia dele, o povo está lá esperando ele. O coração dele enganou ele. Um camarada incrédulo, ímpio, olha para ele e fala, cara, tu tá mal como líder, viu? Divide esse negócio aí, rapaz, descentraliza. Você observa que o coração de Moisés enganou Moisés. Pode passar. A outra é Josué. A palavra de Deus, vocês estão lendo lá. Vocês vão ler para mim no finalzinho lá, né? Aí, na primeiro versículo. Os irmãos podem ler no primeiro versículo até o primeiro ponto. Vamos lá? Os israelitas
Mas, o que aconteceu? Você se lembra dessa passagem? Josué está lá, chega um pessoal, chega desmalombado, tudo sujo, empoeirado. Essa turma chega lá para Josué, rapaz, socorre a gente vamos fazer um acordo, por favor. Aí o camarada Josué faz o acordo com ele e não consulta a Deus. Ele consultou o quê? Seu próprio coração. Não, esse pessoal é gente boa. Você vê que o sotaque deles, estão falando cananita perfeito. Se ferrou. Consultou seu próprio coração. Josué foi enganado. Vamos lá. Mais um trecho aí. Próxima projeção. Certo dia, Davi disse ao profeta Natã: aqui estou morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu o que ao rei? Faze que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Irmão, quando esse camarada vai embora, o Senhor fala: volte. Você falou do seu coração, agora você vai falar da minha boca. Ele dá meia volta. Assim diz o Senhor: eu lhe pedi alguma vez uma casa? Alguma vez eu lhe falei que eu precisava de uma casa? Pô, você não vai construir não, porque você é sanguinário. Quem vai construir é seu filho. Mas então a primeira palavra que o profeta deu foi de quê? Do coração dele. Tudo que o rei fala, a gente carimba. Carimba nada. Existe um coração enganoso envolvido. Pode continuar? 2 Samuel 16, 3, 4. Esse aí eu não vou nem comentar muito. Davi está saindo de Absalão, aquela confusão. Ele está voltando para Jerusalém. E aí ele pergunta: cadê Mefibosete? Aí Ziba fala: Mefibosete estava esperando que o senhor perdesse o reino para ele recuperar todos os seus bens. Aí o rei fala assim, no final: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Mentira. Ziba mentiu para Davi. E Davi deu uma sentença baseada numa mentira. Depois, quando Mefibosete chega, fala: não, eu estava esperando você voltar. Davi ficou com a cara de tacho. Já tinha dado as posses para o outro. E agora estava... Aí vira para Mefibosete e fala assim: divide aí pela metade. Mefibosete: nada, aqui eu quero nada, deixa tudo para ele, eu quero que o senhor voltou, estou feliz. Ou seja, pagou mico. Davi pagou mico porque ouviu o seu próprio coração. Mateus 8, 19 e 20. Então um mestre da lei aproximou-se de Jesus e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus falou: rapaz, estava precisando de uma pessoa como você, porque Judas vai me trair e eu vou botar você no lugar. Coisa nenhuma. Jesus falou: rapaz, as raposas aí tem toca, as aves do céu tem convívio, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O cara achou que era discípulo. Cascou fora. Mateus 26, 33, 34. Pedrão: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Sou Pedro. Pedrão. Meu nome é Pedro. Sou conhecido lá como Pedrão da Galileia. O galo vai cantar antes que cante a terceira vez. Eu vou negar, mas vou negar nada. Se eu não for, não me chamo Pedro. Coração enganado. Achou que é uma coisa que não é. Não ouviu o Espírito Santo, não tem discernimento, não tem nada. Em vez de confiar no Senhor, confiou em seu próprio coração. E o último exemplo. Atos capítulo 15, verso 37 a 39. Barnabé queria levar João, chamaram Marcos. Mas, como é o nome dele? Paulo. Não achava prudente levá-lo, pois eles... No final, está escrito lá o quê? Os irmãos podem ler o último parágrafo, tiveram? Vamos lá? Tão sério. Então, Paulo tem uma ideia sobre João Marcos, Barnabé tem outra, e ele brigou. Ele pergunta: essa briga foi de Deus, irmão? Foi de Deus? Claro que não. Ou seja, pode passar? Estou fechando. Desista hoje de confiar nos seus falsos discernimentos. Você não sabe nada sobre os outros. Você não sabe nada, ninguém sabe nada sobre o outro. Ninguém pode julgar. Por que a gente aceita o outro? Por que a gente aceita o outro? Alguém sabe a resposta? Por que a gente aceita o outro? Porque fomos aceitos pelo outro. Ele me aceitou, então eu aceito o outro. Por que eu perdoo o outro? Porque foi perdoado pelo outro. Por que eu acolho o outro? Porque eu fui acolhido pelo outro. A cruz tem uma madeira vertical e por conta disso ela sustenta a madeira horizontal. Assim você tem
uma relação com Deus de confiança que sustenta as relações humanas. Você entende isso, querido? Ou seja, quem está com teorias sobre liderança, sobre pessoas, eu não levo ninguém para minha casa, porque já levei. Irmãos, já aconteceu de tudo em célula. Já aconteceu de tudo. Certa vez, na nossa casa, nós tivemos... Como é que eu consegui falar tão rápido? Às 20h54 eu consegui falar isso tudo. Teve uma conexão lá em casa. Não era conexão o nome não, mas deixa para lá. Uma conexão lá em casa, uma vez, que quando terminou, nós fomos no quarto de serviço. E o quarto de serviço estava misturado cloro de piscina, cloro líquido, detergente e pasta de lavar roupa. Irmãos, os meninos que estavam participando, as crianças que estavam participando junto da liderança, entraram no quarto de serviço e fizeram uma fábrica de produto químico lá no quarto de serviço. Irmão, quando eu entrei lá, eu fiquei tão irado. Só que eu sou dono da casa e eu não me preveni com a gestão das crianças naquela oportunidade. Isso tem muitos anos. E eu cheguei para os pais e falei assim, pessoal, para os pais falei, eu amo vocês, eu amo seus filhos, está tudo certo, mas aí foi demais da conta. Vocês vão me perdoar, mas vocês vão limpar isso aí. O pessoal saiu para mais de 1h da manhã limpando junto com a gente lá. Irmãos, era uma meleca absoluta naquele quarto. Passou um tempão para conseguir tirar toda a espuma que saía daquele quarto. Um tempão, de tanto que botava água, saía espuma. Os irmãos fizeram um saceiro. Me lembro com uma outra conexão, num outro lugar, né, era sério. Os irmãos abriram a casa para os irmãos entrarem, e aí era visitante incrédulo, e viu que estava bem, todo mundo muito à vontade, foi na geladeira, abriu e começou a comer as coisas. Entendeu? Tem de tudo. Eu já tive isso, os mais novos não sabem o que é isso. Mas eu já falei aqui, irmão, não é para entrar na cozinha dos irmãos, não. Eu já falei isso aqui, eu nunca mais falei essas coisas aqui. Mas teve de tudo. Na reunião de liderança, a gente trata alguns assuntos engraçados desse aí. Tem de tudo, irmão. Aí você fala o quê? Eu vou acabar, não quero mais saber de coisa na minha casa. Não quero mais saber de célula na minha casa. Que o pessoal quebrou um jarro. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem teve conexão na sua casa que já quebrou um negócio, que vai passar vergonha. Tem um bocado de gente aqui, chegou lá alguém, pum, bateu, caiu. Recentemente teve uma conexão aqui na casa que derrubaram daquele televisão, como é? Um REC de televisão. As crianças derrubaram o REC de televisão inteirinho. Está lá a foto. E por isso, justifica eu dizer, não quero mais ninguém na minha casa? Eu não chamo ninguém para jantar na minha casa? O que tem uma coisa a ver com outra? A teoria está errada? Está errada. Por que está errada? Por que a pessoa disse, eu não falo mais com ninguém? Porque em vez dessa pessoa desenvolver uma relação de confiança com Deus, ela não confia em Deus, que Deus está operando em todas essas coisas para o bem da igreja. Ela não confia em Deus. Uma pessoa que confia em Deus, quando bate o carro, sabe que vai sair uma coisa boa dali. Uma pessoa que confia em Deus não está se importando se alguém vai pegar a sua história e passar para frente, porque Deus vai fazer algo bom daquela história. Uma pessoa que confia em Deus não precisa se preocupar com mais nada, porque quem confia em Deus tem os céus ao seu lado. Agora, o problema é a falta de confiança em Deus. Não é que você vai dizer que o pastor está errado, o líder está errado, o irmão está errado, quebraram o jarro da minha casa. Para com essa bobagem, rapaz. Não sei nem se isso aconteceu. Deus mandou falar, estou falando. Então, não se trata de relações humanas, se trata de relação com Deus. Se você confia em Deus, qualquer coisa que acontece, você diz, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu vou dormir bem. Essa aqui é a verdade. Texto último, que a gente vai ler aqui agora, estamos no tempo certinho. Vamos todos ler esse versículo. 1, 2, 3, já. De todo o seu coração. Vamos ler de novo. Confie no Senhor e não se apoie em seu próprio entendimento. Agora, para terminar, comece a pensar as coisas que lhe incomodam
Coisa que incomoda sobre pessoas, sobre irmãos. Eu vou mudar de conexão. Eu não gosto daquele líder. Eu não gosto do louvor daquele irmão. Comece a pensar as coisas que você tem de preconceito. Então Deus está dizendo para você, não se apoie no seu próprio entendimento. Pegue esse seu conceito sobre qualquer coisa. Você precisa pegar isso aqui, amassar e jogar fora. Você precisa amassar e dizer, eu confio no Senhor. Todo mundo está debaixo da mesma condução do mesmo Espírito Santo. Do mesmo Espírito Santo. Ele está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Então você pega aquilo ali e você põe de lado. Amém? Quero que você feche seus olhos agora e medite. Medite um pouco sobre conceitos que incomodam o seu coração, que tem feito você se bloquear. Pensa algumas coisas aí que tem feito você não ser verdadeiro. Pensa alguma coisa que tem feito você nunca mais abrir o coração como deveria. Dias atrás, uma pessoa da igreja teve uma demanda de tentação e pecou. E eu disse para essa pessoa, vai lá e fale com o seu cônjuge. Foi lá e falou. O cônjuge compreendeu, estão juntos lutando a mesma luta. Mas uma pessoa cheia de conceitos fala que não vou falar, também não falo mais, também não confesso mais. E começa a construir o seu próprio entendimento, porque não confia no Senhor. Deus quer tomar a sua vida nas mãos dele e guiar você a pastos verdes e águas calmas. Queria que você ficasse em pé aqui agora. Vamos encerrar orando ao Senhor. E eu vou fazer um convite a você essa noite. Vou fazer um convite a você. Eu creio, irmãos, que essa palavra tem endereço. Se me perguntar por quê, porque para você preparar uma palavra dessa é um parto. É um parto, irmãos. Sabe o que é um parto? Deus fala um dia, você fica 4 dias sofrendo até que a palavra ganha forma. Então, não é um negócio assim de razão. Eu estou escrevendo esboço, eu estou fazendo um monte de coisa, estou atendendo gente, estou conversando com um bocado de gente. Você não tem onde estar concentrado. Isso, na verdade, vem parido do Espírito. Eu sei que, de algum modo, alguém aqui precisa, eu vou falar assim, se converter a confiar no Senhor. Precisa abandono esta noite e confiança esta noite. O abandono tem tudo a ver com a confiança tem tudo a ver com o abandono. E nessa hora eu quero fechar os meus olhos, e eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque o Senhor está convocando você a confiar nele, a partir do momento que eu fechar os olhos para orar por você. Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, para declarar a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança absoluta no Senhor. Meu Deus, nós muitas vezes confiamos em que se defender é evitar ferida. Mas hoje nós confiamos que viver é beber de águas abundantes das tuas mãos. Nós muitas vezes confiamos em nos proteger, deixando de confiar que tu nos proteges. E esta noite nós queremos confiar no Senhor. Declarar a nossa confiança na luz do Senhor. Declarar a nossa confiança no amor do Senhor. Declarar a nossa confiança sabendo que tu vais tomar cada circunstância e vai produzir em nós um bem para a glória de Cristo.
Senhor, nós estamos aqui à frente, eu estou aqui à frente, declarando a minha confiança no Senhor. Senhor, eu quero me arrepender de todas as vezes em que falei contra homens, como maldito homem que confia no homem. Eu quero me arrepender desta palavra aqui agora. E eu quero dizer, Senhor, eu confio em Ti e por isso vivo ao lado de qualquer pessoa. Porque o Senhor me guia por lugares abundantes em meio a um deserto árido. Tu me farás ver veredas justas e retas. Senhor, aonde há muitos inimigos, o Senhor me fará transitar em abundância. Eu sei que o Senhor me levará a bom termo aquilo que me concerne, porque eu confio no Senhor. E esta declaração é de todos nós que estamos aqui à frente, Pai. Declaramos a nossa confiança no Senhor. Nós abrimos mão, meu Deus, de criar teorias sobre igreja, sobre amigos, sobre liderança e sobre relacionamento, porque no fundo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito obrigado, Senhor, porque não precisamos temer ovelha nenhuma e nem mesmo lobo, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Muito obrigado, Senhor, por esta noite e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe. Que o Senhor faça da sua vida uma vida abundante. Amém.